Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Eu acho que esse programa tem esse nome. Muitos devem achar que a gente tem uma abordagem ambientalista, né? Como todo mundo, uma abordagem ambientalista. Então, as leis da emissão de CO2 no ambiente, a gasolina e o petróleo. Então, agora todos vão começar a fabricar carros elétricos, e o que se faz com o lixo dos oceanos, etc. Não é isso que nós tratamos aqui. Somente não é isso. Nós tratamos também de problemas ambientais. Mas quem está destruindo o mundo é o ser humano. São aqueles que desviaram a ciência para um caminho muito materialista. São os pensadores que sistematicamente, século após século, foram eliminando a transcendência do ser humano, a vida digna, transcendental, que todo ser humano deveria estar vivendo e poder viver. A vida bonita, com arte, com cultura, com paz, com coleguismo, com cooperação, com pesquisa, com desenvolvimento, com trabalho, com disciplina, com justiça, com caridade. É esse mundo que foi preparado para a gente viver, usufruir, e que cada vez está ficando mais distante. Então a gente vê a criminalidade aumentando, o suicídio, as doenças, os medicamentos, as cirurgias desnecessárias, o uso indevido do dinheiro, do poder político, poder acadêmico, poder religioso, as brigas, as guerras, tudo isso é o ser humano que faz. Entretanto, as faculdades, as escolas aboliram, ou nunca houve, um estudo certo da psicossociopatologia, das primeiras causas dos nossos problemas e das nossas doenças. Então, está no interior do ser humano a ciência da psicanálise integral desenvolvida por Kepp, que aborda o interior do ser humano e que se expande para as realizações ou os desfeitos que o ser humano está fazendo no planeta. O ser humano, a sua psique, a sua alma que não está bem, que está doente, isso que precisa ser visto para que a gente possa dar um stop nas corrupções, nas calamidades e nas guerras. Assim como Maria, mãe de Cristo, anunciou lá em Holanda, em Amsterdã, para uma vidente, que era importante que a gente entendesse o que é a verdadeira ciência, para que essa ciência fosse junta à fé. E Dr. Kepp conseguiu fazer isso, uma ciência que alia, que unifica a teologia e a filosofia. E o resultado, ele é transmitido através de inúmeros livros da nossa editora, muitos livros, muitos vídeos, e das nossas faculdades trilógicas, que tem vários cursos para você, para a sua necessidade, para que você viva melhor na nossa faculdade trilógica. Eu gostaria de falar um erro fundamental que a ciência vem cometendo, principalmente no estudo do ser humano. O erro fundamental é o seguinte: geralmente o cientista coloca o ser humano como proveniente, vamos dizer, das selvas. Então, a gente pode dizer o seguinte:
Nós não viemos dos macacos, né? Nós não viemos da vida selvagem. Nós viemos de Deus. A criação toda é praticamente criação do ser divino. Até eu escrevi aqui esse livro aí, O Reino Divino. Esse reino divino é o que nós habitamos até hoje. Então, há um erro fundamental em achar que há uma evolução da matéria para o espírito, e não, vamos dizer, uma involução. Quando o ser humano tem o espírito vindo de Deus, da criação divina, então ele coloca, vamos dizer, a ordem ao contrário, como se nós viéssemos, né, da selva, progredindo pouco a pouco. Então, existem dois famosos pensadores que a humanidade teve no passado. Um se chamava Platão. O Platão coloca que nós viemos, assim, vamos dizer, da vida espiritual, da vida divina mesmo. E depois veio o discípulo dele, o discípulo dele, que colocou o contrário, que nós viemos praticamente das selvas, nós viemos dos macacos. Então, ele colocou essa ideia que nós somos animais assim racionais, e não como Platão tinha a ideia de que nós viemos, vamos dizer, do paraíso terrestre, da vida divina, da vida espiritual, que nós somos basicamente o espírito, né? Nós temos o espírito que é divino, que veio direto de Deus, e não dos macacos. Então, essa ideia predominou na sociedade de que o ser humano, a ideia do Aristóteles, né? De que o ser humano foi evoluindo, e tudo vai evoluindo. Infelizmente, a ideia muitíssimo errada, né? É uma ideia ao contrário da lógica, ao contrário da razão. Nós decaímos quando falamos no paraíso, nós habitávamos o paraíso em forma até angelical. Nós não precisávamos nos alimentar, nós não precisávamos ter sexo, nós não precisávamos ter, assim, alimentos, e não só alimentos, e matéria para viver, água. Então, nós tínhamos uma vida mais ou menos parecida com a dos anjos, sabe, né? Que os anjos existem entre nós e Deus. E nós existíamos também, junto aos anjos, uma vida assim divina, uma vida mais espiritual, mais próxima a Deus. Então veio Aristóteles, vieram os outros pensadores, colocando o ser humano assim oriundo de uma evolução. E a grande culpa, né, de Charles Darwin, culpa desse pensador inglês que colocou assim o processo de evolução de onde, né?
Não pode haver, por exemplo, um ser humano que melhore de vida assim espontaneamente. O que acontece é que a humanidade precisa dos grandes pensadores, dos grandes cientistas, espiritualistas, para praticamente crescer e melhorar cada vez mais. Então, eu vou perguntar aqui à doutora, ela fez medicina em Cuba e trabalhou como médica na Espanha e trabalha no Brasil. E ela pode falar, por exemplo, quais são as matérias, né, que usa no curso de medicina, e não tem nenhuma matéria psíquica. Então, na questão de doença, o ser humano fica doente por quê, né? Não fica doente diretamente assim no corpo. Essa doença que ele tem, seja qual for, não sendo desastre de carro, de avião, coisas assim, a doença que tem vem do espírito, vem da alma. Então, primeiramente, a alma é doente. E a alma é doente como, né? Então, existe a questão dos vícios, existe a questão, né, do pensamento, do sentimento errado. Então, até a teologia fala o que é errado no ser humano. É a soberba, né? Soberba é algo espiritual. Quem é soberbo, principalmente, assim, fora da realidade, são os demônios, né? E, em seguida, a questão da inveja, né? Quem que tem, assim, tanta inveja a ponto, assim, de querer atacar, matar o próximo. É claro, né? É o espírito mau. E quem tem, por exemplo, questão de raiva, de repente estoura, de repente vai indo bem, de repente briga, não aceita uma ideia, impõe uma ideia errada. Olha aqui, né? O livro que eu escrevi, que despertou muita raiva lá nos Estados Unidos, a decadência do povo americano e dos Estados Unidos. Nós moramos lá em Nova York quase 5 anos e durante esse tempo a gente estava verificando uma decadência terrível naquele país. Por quê, né? Porque em vez dele se voltar para as coisas divinas, ele se voltou para as coisas materiais. Então, Estados Unidos pegou o poder material. Então, quando fala de uma grande nação, fala de uma grande nação porque tem o poder material das armas, o poder dos canhões, né? O poder dos tanques de guerra, dos aviões de combate, e não a parte espiritual. De maneira que colocam na criança uma ideia errada, que a criança deveria ter não só assim poder, como dinheiro na vida e coisas assim praticamente materiais, casas bonitas. A pessoa constrói palácios, constrói casas lindas. Para quê, né? Ele, depois de 10, 20, 30 anos, ele está perdendo tudo, porque a pessoa nasce para depois morrer por causa dessa situação invertida.
Se o ser humano continuasse espiritualizado, o ser humano poderia ser eterno. O ser humano morre porque ele quis ser uma espécie de animal. Eu gostaria que o César mostrasse um pouco isso no estudo da física, porque começaram a estudar o mundo como algo material e não espiritual. Então, Isaac Newton, né, colocou essa questão do movimento material inspirado em Galileu, assim como se nós viéssemos da matéria. Nós não viemos da matéria, nós viemos do mundo espiritual. A gente fala, né, alma e corpo. Não existe uma alma separada do corpo. Mas, infelizmente, a pessoa chega ao fim por causa de uma ciência errada, de uma orientação errada, que leva para o desastre e acaba morrendo. Então, nós fomos assim criados para ser eternos na vida que tínhamos aqui. A morte é um empecilho, é um acidente de caminho, né? É um acidente de trânsito. Nós jamais deveríamos morrer pela vontade divina, mas a gente morre pela vontade dos diabos, né? Que estão sempre querendo tirar nossa vida. O que o César pode falar? Bom, Dr. Kepp, o senhor me lembrou uma coisa, que a ciência, por exemplo, ela sempre buscou a unificação que existe entre todos os fenômenos na natureza. Tanto é que ela estuda a matéria para encontrar o que há de comum em toda a matéria. Então chegou nessa ideia de átomo, né? Como se o átomo fosse o Deus criador da realidade. Então, baseado nessa ideia de que a matéria, uma mínima partícula, seria a origem de tudo, né? Foi desenvolvida toda a nossa física. E na época de Galileu e Newton, eles começaram com essa ideia de que a energia seria essas partículas em movimento. Ou seja, que uma partícula parada não teria energia, ela só tem energia quando está em movimento. Quando falaram isso, começaram a pensar nisso, eles atribuíram toda a energia ao movimento da massa, da matéria. E é assim que a gente entende energia hoje. A energia hoje ela é entendida como matéria em movimento. Só que eles não perceberam, por causa do deslocamento com a tradição teológica, de que toda matéria tem que ter uma causa. De onde vem a matéria, por exemplo? Uma partícula para se movimentar? Essa partícula existe como? Alguém fez. Então existe uma energia anterior à partícula, à matéria, que faz a matéria, certo? E essa energia, que hoje nós sabemos que o Nikola Tesla redescobriu isso, descobriu essa energia na virada do século XIX para o século XX, que ele chamou de energia escalar. Essa energia, através do fenômeno da ressonância, forma a partícula, forma a matéria. Só que isso foi ignorado pela ciência. Então, o que é que foi ignorado pela ciência? A causa da existência do mundo material. Ou seja, o mundo material ele só existe porque existe antes dele uma energia não sensível, veja bem, uma energia espiritual que mantém o mundo físico. E isso a física não estuda. Essa energia, que é a energia responsável pela realidade, ela é responsável pelo nosso corpo saudável e ela é responsável pela nossa mente. Tudo que nós pensamos e sentimos, a gente só consegue pensar e sentir por causa que a gente capta essa energia de fora, como se nós fôssemos uma antena.
E isso a ciência não estuda. A ciência fica no aspecto material e rejeita todo o aspecto causal da realidade. E de onde vem essa energia? Essa energia vem do ser divino, que a religião, que a teologia chama de Deus. Essa é a nossa origem. Agora, eu gostaria de tratar da questão do coração. Então, a doutora quer mostrar o coração, o funcionamento, é o seguinte, né? Como que nós existimos, como que nós fomos criados a partir praticamente do movimento interno do feto, e que o que foi mais importante não é o cérebro, né? O cérebro é uma ideia que tiraram praticamente na Idade Moderna, que é o órgão mais importante, que tudo parte do pensamento, das emoções, das ideias. Então, o que realmente tem importância e que faz o ser humano viver é o movimento do coração que vem de fora. O coração recebe energia escalar, conforme Tesla descobriu, Nikola Tesla, que esse movimento exterior entra no corpo através da aurícula, de uma aurícula, e faz o coração se mover atrás dos ventrículos. Então, o coração nosso se move por causa da energia que nós recebemos. E também, se nós não recebemos a energia, seja lá por engano principalmente da ciência, de que a matéria é que funciona e não que o coração funciona com 2 aurículas e 2 ventrículos. E essas aurículas é que recebem energia e que fazem o coração se movimentar. E a hora que o coração não consegue mais se movimentar adequadamente, recebendo a energia exterior, né? A pessoa entra em anemia, entra em problemas, doenças. Por quê, né? Porque o aparelho circulatório e também entra o aparelho respiratório, digestivo e até o cérebro, e que esses aparelhos vão parando de funcionar porque essa energia que vem de fora, o aparelho, praticamente o coração, não recebe mais tanto e vai parando. Então, o fator principal no ser humano, isso é interessante, né? Até confundem, né? Coração com amor, com afeto. Por quê, né? Porque tudo vem praticamente do movimento cardíaco. Até a próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam.
harmoniza o ambiente, fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.